Olá pessoal, bom dia. Aqui é o professor Luiz. Nós vamos dar continuidade aí ao nosso trabalho, que é a aula 3 agora, né, que trata sobre as interpretações cartográficas, certo? Nós vimos nas últimas aulas, né, o que era paisagem geográfica, ou o que é espaço geográfico. Vimos também sobre o que são mapas, né? Como é que esses mapas surgiram, né? E a evolução deles, né? Até a gente chegar nas tecnologias virtuais, digitais e de projeção por satélites, né? Agora a gente vai ver outros modelos de projeção cartográfica, né? Porque a cartografia não está relacionada somente à produção de mapas, tá certo? Então eu vou mostrar aqui para vocês três modelos, que são as projeções, as projeções as projeções 3D, né? E outros tipos aí de representação do espaço geográfico. Beleza? Então a primeira que eu trago para vocês são as maquetes. Então as maquetes, elas reproduzem em miniatura uma parte da superfície terrestre, né? São modelos tridimensionais, ou seja, que tem 3 dimensões: altura, largura, profundidade, né? Você consegue observar por vários ângulos e você consegue observar paisagens diferentes por vários ângulos, né? Os mapas que até então que vocês viram, né? Que vocês conhecem mais comumente no material de vocês, são representações bidimensionais, ou seja, só tratam sobre comprimento e largura. Eles não trazem a questão da altura, né, que é justamente o que encanta a gente muitas vezes. Elas podem ser utilizadas para representar elementos naturais ou elementos sociais, né? Então, quando você trabalha sobre vegetação, quando você trabalha sobre relevo, sobre hidrografia, tudo isso pode estar representado nas maquetes. E também aspectos sociais, por exemplo, como quando você representa, igual está na imagem ali, sistemas de transporte, né? Então, vocês observem que tem caminhões, tem rodovias, tem ferrovias. Você representa cidades, então tem ali uma indústria nessa mesma imagem, se vocês derem um zoom, né? Se vocês observarem ali também essa imagem, vocês vão perceber que não tem tanta ocupação humana, não tem tanto comércio, mas você poderia estar representando um centro de uma cidade, né? Ou então uma área de periferia, uma área mais valorizada, né? Aí vai de quem está produzindo a maquete escolher reproduzir, certo? Os elementos, eles devem ser reproduzidos proporcionalmente. Não adianta você colocar uma cidade de um tamanho e um carro gigante, né, que não representa a realidade, né? Apesar de ser uma maquete, não ser um mapa, ela representa a realidade. Então os tamanhos, eles precisam ser proporcionais, certo? E geralmente são em pequenas dimensões, né? Não dá para colocar coisa gigantesca nas maquetes. Elas podem ser feitas com vários materiais, como papel, argila, madeira, isopor, papel machê. Vocês podem utilizar elementos já criados, por exemplo, carrinhos de plástico, Lego, né? Dá para fazer maquete com Lego, dá para fazer maquete com vários joguinhos, vários brinquedos que vocês têm em casa, né? E além disso tudo, é possível fazer maquete utilizando isopor, utilizando material como papel machê, que é um papel que você produz, e mais tarde vocês vão ver ali que eu vou disponibilizar o link para vocês. Tudo bem? Então vamos dar continuidade, né? A próxima representação que eu vou trazer para vocês são os croquis, né? O que seria um croquis? Observe no desenho ali que eu
croquis, ele é uma representação do espaço também, né? Mas em forma de desenho, onde você utiliza símbolos para representar determinadas informações. Então, uma igreja você pode representar, né, daquela maneira que está ali, com uma cruz em cima, um jardim com as flores, um campo de futebol, né, você desenhando ali o campo e uma bola, as pessoas ali ao lado. Então, um hospital você representaria com uma cruz vermelha, né? Banco poderia ser com cifrão de dinheiro, parques com árvores, as pessoas sentadas embaixo, e as ruas, né, com as cores do asfalto, faixa de pedestre, carros. Então veja que é um desenho, né? Ele é um desenho, ele não respeita formas e tamanhos, né? E representa o espaço geográfico de uma maneira mais descontraída, vamos dizer assim, sem tanto rigor. São desenhos mais simples, sem preocupação com escala. Escala é o próximo assunto que a gente vai ver aqui na semana que vem, né? E vocês vão entender o que é uma escala. Eles são feitos à mão livre, né? Esses croquis. Eles não têm o mesmo rigor de mapas e plantas, mas eles respeitam algumas convenções que são alguns símbolos. Você não vai representar, por exemplo, vamos dizer assim, um aeroporto com desenho de barco, né? Então vocês viram lá que existem simbologias cartográficas, né? E esses símbolos eles devem ser respeitados. Ele é bastante utilizado no dia a dia, com várias funções para explicar localização, deslocamento, né? Simbolizar, por exemplo, comércio, coisas que tem no bairro, na rua, né? Ele não precisa, vamos dizer assim, se você for representar o seu bairro e você tiver 7 quarteirões, e em cada quarteirão você tem alguma coisa importante, uma igreja, uma escola, uma padaria, um mercado, você não precisa representar dessa maneira. Você pode colocar tudo numa quadra, ou você pode colocar, por exemplo, a escola inteira numa quadra, muitas vezes tendo casas ao lado, mas você pode representar só a escola, porque o importante é você mostrar aquilo que você quer representar, certo? E aí, né, a próxima representação é o que a gente conhece como planta. Então, as plantas e os mapas, eles são muito parecidos. Eles seguem uma escala, um rigor, ele tem que ter o tamanho, ele tem que ter as medidas corretas, ele precisa ter simetria, ou seja, você não vai ver uma planta desenhada à mão, muitas vezes ela é desenhada com régua, né, feita no computador também. As plantas, elas podem ser de uma moradia, de uma escola, de uma rua, né? Ela representa um espaço menor do que o mapa, então ela tem mais detalhes. Vejam como ela tem mais detalhes, por exemplo, do que o mapa que vocês viram na aula passada sobre o Nordeste, né? E é muito utilizado no mercado imobiliário, ou seja, para vender casas. Observe ali a planta de um apartamento, a planta de uma casa. Observem que, apesar de ter o desenho simétrico, você tem também os móveis dentro da casa, simbolizando o que significa cada espaço, né? O carro ali representando uma garagem, a sala representada pelo sofá e pela televisão, né? A sala de jantar por uma mesa de jantar, os quartos pelas camas, guarda-roupa, banheiro com os objetos de banheiro, né? Então vejam que existe também um padrão na simbologia cartográfica, beleza? E o que vai ser a atividade de vocês para essa semana? Então a atividade vai ser o seguinte: vocês vão criar um croquis, uma maquete ou uma planta. Vocês vão escolher o que vocês vão fazer. Para a maquete, existem vídeos no YouTube ensinando a fazer materiais de maquete em casa. Por exemplo, o papel machê. Mas vocês não precisam utilizar só o papel machê, certo? Então eu disponibilizei um link aqui para vocês. Vocês podem clicar nele, depois eu também vou deixar lá no Positivo On disponível para vocês. A planta, vocês podem criar a sua planta. Lembre-se de usar a régua, tá? A planta, ela não é feita de qualquer maneira como o croquis, tá? E o croquis, ele pode ser do seu bairro,
lembrando que vocês devem colorir e caprichar, tá? Tanto na planta quanto no croquis e na maquete, tá certo? O ideal é que você crie um vídeo ou tire fotos tentando explicar essa tua representação, tá bom? Outra coisa, use a sua criatividade, você é livre para isso. Quando eu falo isso, você pode utilizar. Às vezes você tem Lego em casa, você pode utilizar o Lego para fazer a maquete, você pode utilizar o Lego para fazer uma planta, você pode, às vezes você joga Minecraft, né? E com Minecraft você consegue criar uma cidade, criar uma planta, criar uma maquete. Você pode usar o SimCity. O SimCity é perfeito para você criar, né, um mapa 3D, né, que seria o que a gente quer aqui, que é a representação 3D de uma maquete. Você pode utilizar o jogo The Sims, às vezes você joga The Sims, ou qualquer outro jogo que seja possível representar cidades, bairros, casas e etc. Então eu vou deixar disponível para vocês aqui na sequência um videozinho, tá? Mostrando alguns exemplos de atividades que já foram desenvolvidas com esta dinâmica, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem. Eu espero que vocês gostem de fazer essa atividade. Nós vamos sair um pouquinho da apostila para estimular a criatividade de vocês, que eu acho que também é importante, e além disso, motiva vocês a participarem, a fazerem as atividades, né? Já é ruim fazer as atividades de casa, e aí é importante que a gente estimule vocês a fazer atividades diferentes também, tá? Utilizando os materiais que vocês têm em casa, a ajuda dos pais, dos irmãos, tá bom? Então é isso. Eu vou deixar agora aqui alguns exemplos de atividades para que vocês possam se basear, né, para criar os objetos cartográficos de vocês. Vocês não precisam copiar deles, mas vocês podem usar como uma base, beleza? Olá pessoal, meu nome é Rafael. Baseado no que o professor Luiz falou, eu fiz uma maquete do zoológico. Aqui tem estacionamento de diversos carros. Ali é a entrada. Ali é a terra dos dinossauros. Que você pode descobrir fósseis, que é um jogo que você mexe numa alavanca e tem um botão junto. Daí tem terra, daí você vai descobrindo. Se você acha um fóssil, você aperta o botão, você vai e descobre qual que é o fóssil do dinossauro e qual é o dinossauro. Aqui tem dois animais africanos, girafa e elefante. Aqui tem 3 animais da Antártica, pinguim e 2 ursos polares. E logo depois tem um leão feroz, o rei da selva, da África. Ali tem helicópteros para sobrevoar o zoológico inteiro. E aqui tem um tigre africano aqui. Um tigre siberiano. Espero que vocês tenham gostado. Tchau! Bom, espero que vocês tenham gostado, né? Eu espero também que vocês realizem essa atividade, né? E eu deixo aqui o meu grande abraço e os meus sentimentos de saudades a todas e todos vocês que estão assistindo. Beleza? Logo, logo nós estaremos na escola novamente e aí a gente vai poder fazer tudo isso presencialmente. Um grande beijo para vocês e tchau!